7 crianças foram resgatadas da casa onde viviam, em Branquinha. Faltava saúde, alimentação e higiene. Não é o ambiente ideal para uma criança, né? A Mônica Hermílio está ao vivo e nos traz mais informações sobre este caso agora do Cidade. Mônica. Pois é, Protásio, as imagens são chocantes, né? Do local onde essas crianças viviam, da situação em que essas 7 crianças viviam. São, ao todo, 7 crianças, 5 de um relacionamento anterior dessa mãe e, ou melhor, 2 de um relacionamento anterior dessa mulher e mais 5 do relacionamento atual, do homem que ela convive maritalmente atualmente. A gente vai conversar para entender esse caso, para saber como a Defensoria Pública chegou até essas crianças, chegou até esse caso e que conseguiu tirar essas crianças dessa localidade, dessa situação em que elas viviam, do convívio desses pais. Para falar sobre esse caso, eu converso agora com o defensor público, João Augusto Senhorim, que já está aqui com a gente. Defensor, boa noite, obrigado por conversar com a gente. É um assunto bem delicado. Envolve 7 crianças, não é, passando por situações inimagináveis, não é, no momento em que, numa idade que as crianças deveriam estar estudando, brincando, não é, levando uma vida sadia. Qual foi a situação real que vocês encontraram essas crianças? Boa noite. Boa noite a quem nos assiste. A situação que a gente recebeu da denúncia que nós recebemos é uma situação dramática. 7 crianças de idade entre 1 e 12 anos, todas negligenciadas de alguma forma, desde o mais novo, que a gente tinha informações de subnutrição, até passando a mais velha, com 12 anos de idade, que já vinha sofrendo, já era vítima de violência sexual. Todas essas crianças tinham episódios históricos muito problemáticos, crianças, uma delas com uma situação de infecção no dente há mais de 3 meses, que a família vinha recusando o tratamento. Outras que contraíram piolho, ficaram numa situação tão grave, a doença, por falta de tratamento da família, que ficaram com feridas na cabeça. E fora outras situações, como, né, quem nos acompanha pôde ver pelas imagens, a situação da casa também lamentável, sem qualquer condição de higiene, sem qualquer condição de permanecer com essas crianças, essa família. Defensor, para onde essas crianças foram levadas? Bom, diante do que aconteceu e do que nós identificamos, não só pelas imagens, mas também tivemos contato com as pessoas que acompanhavam essas crianças, professores, a equipe de saúde. E, diante disso, a primeira providência que nós fizemos, assim que tomamos conhecimento do caso, foi solicitar à Justiça que retirasse essas crianças de casa e que colocassem elas num abrigo. Atualmente elas se encontram devidamente acolhidas, estão no abrigo, estão sendo acompanhadas, estão com acompanhamento psicossocial e recebendo o cuidado e atenção que já deveriam receber há muito tempo nas suas vidas. Defensor, em relação aos pais, né, dessas crianças, quais são os próximos passos? O que acontece com eles a partir de agora? O que aconteceu foi, a um primeiro momento, a primeira providência em 48 horas, desde o momento em que a gente recebeu a denúncia até o momento em que se consumou a retirada delas de casa, era proteger a integridade dessas crianças. Isso aconteceu, como eu disse, agora elas estão bem e agora a gente tem que responsabilizar os culpados. Nós temos que apurar exatamente aonde continua a nossa apuração, saber qual a extensão da culpa desses pais, se é só o crime de negligência, né, o abandono material, se existem outros crimes que daí decorrem e também, inclusive, principalmente, a conivência dessa família com o crime sexual que a criança mais velha pode ter sofrido conforme as denúncias que recebemos. Defensor, há alguma possibilidade dessas crianças, após o prazo de 60 dias, retornarem ao seio familiar, voltarem para essa família, para esse pai, para essa mãe? Veja só, os primeiros 60 dias é uma forma que nós pedimos à Justiça para proibir qualquer contato com essa família. Após esses 60 dias, essas crianças continuarão no abrigo. Elas somente poderão retornar, o que a gente não espera que aconteça, mas hipoteticamente poderiam retornar apenas se essa família tivesse condições de cuidar dessas crianças. Já foram dadas várias chances e isso não aconteceu. Então a gente não tem essa expectativa de que essas crianças voltem ao convívio familiar. É um processo, há uma certa burocracia, demora, é natural, né? Existe todo um contraditório, como a gente diz, mas que encerrada essa etapa processual e que a gente não conseguindo nenhum membro da família que possa continuar com eles, que essas crianças sejam colocadas para adoção, para que pessoas que tenham realmente vontade, que tenham interesse em cuidar dessas crianças tão necessitadas, tão amorosas, possam recebê-las como filhos e receberem o amor necessário de uma família.
O senhor relatou agora que a família não tem, outros parentes não têm condições, né, de abrigar, de criar essas crianças. A denúncia partiu da própria família? Nós recebemos, a situação já vinha sendo acompanhada há longo tempo pelas instituições locais, Conselho Tutelar, o CRAS, veio articulando ao longo de vários meses uma solução para esse problema, inclusive com a família, que a gente chama de família extensa, que são os parentes dessas crianças. A própria família, um familiar, inclusive, procurou à época o Conselho Tutelar para tentar solucionar isso, mas numa das tantas intervenções que foram feitas, não foi possível. Então, a nossa prioridade, claro, é sempre tentar colocar na família para que essas crianças não percam o convívio, né? São 7 crianças, tem um vínculo, o importante é mantê-los juntos e dentro de uma mesma família. E só então, se não for possível isso, que sejam então encaminhadas à adoção. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o defensor público, João Augusto Senhorim. Portanto, está aí, situação lamentável, Protásio. Essas 7 crianças, inclusive, na escola, elas já chegavam, tinha informações de que elas não estavam frequentando as aulas, elas frequentavam as aulas, mas chegavam em um estado tão deplorável na escola que a equipe escolar perdia muito tempo para tentar recompor essas crianças, né? Dar um banho, dar um alimento, tratar com um pouco de dignidade para que elas pudessem assistir às aulas como qualquer outra criança, né? Como uma criança normal, uma criança que tem direito a estudar, a se alimentar. Uma situação muito delicada e que a gente vai continuar acompanhando o caso dessas 7 crianças que foram afastadas do convívio familiar no município de Branquinha. Voltamos com você, Protásio.